Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, sobre a Páscoa, sobre esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que é realmente o sacrifício de Cristo? Qual a casa, Qual o sacerdote? E é um artigo da revista Visão Missionária, o sacerdote, o sacrifício, a casa. Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, é escrito por Charles Wilson Chagas Negreiros. Mas antes de nós começarmos, nós estaremos orando ao nosso Deus. Nós vamos pedir para o nosso pastor Robson Santos Costa, que ore ao Senhor, pedindo a Deus pela vida das nossas famílias, para que Cristo seja realmente esse rei em nossas vidas, Senhor de nossas vidas. Tudo bem, pastor? Olá, irmã Paula, tudo bem? Sim, graça e paz. Saudamos a todos com a graça e a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, É um sábado muito especial. Quero aproveitar e compartilhar com você que nos assiste nesse momento. A nossa igreja Batista Sinai de Almadina, ela já organizou a sua embaixada, embaixadores do rei, já está em pleno vapor. Nós temos aqui o escudo, temos aqui a divisa, o tema com a citação bíblica da nossa divisa. Pedimos a sua oração em favor de cada adolescente, cada junior, cada embaixador do rei que compõe essa embaixada, que já tem um nome, mas que a gente vai anunciar no período mais à frente, tá bom? Dizer, irmã Paula, que amanhã, às 7 horas, teremos a parte esportiva também com os embaixadores lá no campo de areia, aqui na Praça Esportiva de Almadina. E lembrar que vai ter café? Eu estou interessada no café. Vai depende, ter café na igreja? Depende de você, irmã Paula. Dizer também a você do nosso desejo de ter a sua família conosco no culto de amanhã à noite, tá? Na terça-feira tivemos a irmã Joselita com uma palavra de Deus no coração, abençoando as nossas vidas a respeito daquele processo que envolveu a prisão de Jesus Cristo. Na quinta-feira, nosso irmão Valtenci trazendo uma palavra também abençoada a respeito da morte do Senhor Jesus. E amanhã à noite, a partir das 19 horas, estaremos juntos cultuando ao Senhor, falando a respeito da sua vitoriosa ressurreição. E você não vai ficar em casa, Por favor, em nome de Jesus, vem adorar conosco, pegue a sua Bíblia, reúna a sua família, olha, tranca a casa, carrega todo mundo, chega na igreja, deixa a sua chave lá na mesinha do som, prova que está todo mundo da sua casa na igreja. Quando terminar o culto, pega a sua chave e aí retorna para casa com a sua família. Mas é muito importante a sua presença conosco no dia de amanhã, tá bom? Então, irmã Paula, hoje nós temos um assunto importante nesse estudo de hoje, Aliás, que já estamos aí com uma grande quantidade de inscritos, Graças a Deus. Glória a Deus. E precisamos ainda da sua participação, da sua inscrição. Muito cuidado, porque é bem possível que um ou outro esteja no afã de se inscrever novamente. Aí quando clica ali no inscrito ou não inscrito, acaba deixando se esvair uma inscrição. Então, se você já se inscreveu no nosso canal Batistas de Almadina no YouTube, fique em paz. É só observar, pastor? Só observar. Se o nome aparecer em cinza, você já está inscrito no canal. Agora, se aparecer em vermelho, como está escrito aí embaixo da tela, dá uma olhadinha para a nossa tela aí, depois da Rede Sinai, tem assim, inscreva-se em vermelho. Então, se apareceu, inscreva-se em vermelho na sua tela, é porque você ainda não está inscrito no nosso canal, Então, dá um clique ali, pronto, e você já está inscrito, já não precisa fazer mais nada. É só dizer para você que os nossos vídeos, graças a Deus, já estão passando aí a marca das 30 mil visualizações. Glória a Deus, Glória a Deus. Foram produzidos aqui durante esse período, do início desse projeto que Deus colocou em seu coração, irmã Paula, já passaram aí, e muito, viu, das 30 mil visualizações, e você precisa nos ajudar se inscrevendo, tá bom? Mas nós vamos orar. O tema de hoje é o sacerdote, o sacrifício e a casa. Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém. Antes de orarmos, eu quero parabenizar também a iniciativa do nosso secretário de Educação, Hammurabi Flores, com a criação no canal do YouTube da TV Almada, E já na quarta-feira já teve a sua primeira
participação. Foi muito bom. Com o quadro Confissões, né, que vai ao ar toda quarta a partir das 19 horas. Deus abençoe grandemente. A Almadina estava precisando de uma iniciativa dessa. Já tem o pastor, tem outras pessoas e agora mais uma para ajudar na informação, na comunicação, nos relatos, na história. É bom porque é um bate-papo, você conhece as pessoas que estão ali mais profundamente, né? É verdade. A gente vê a história tão inspiradora do vice-prefeito. A gente, nesse decorrer aí dessas quarta-feiras, vamos conhecer outros personagens da nossa cidade, que muitas vezes nós sabemos, né, eles exercem uma posição e que a gente não conhece essa história por trás da pessoa que é hoje, né? A pessoa que eu sou hoje traz uma história. Qual foi, né? A estrada que você percorreu para né? chegar até ali? Isso é muito interessante. Aqui. Então, toda quarta, o quadro Confissões na TV Almada, Hammurabi Flores no comando aí desta programação. E aqui, todo sábado, a partir das 19h30, você é nosso convidado para ouvir sobre a palavra de Deus. Também convida a todos, os nossos irmãos da Igreja Batista, das igrejas aqui da cidade de Almadina, para que estejam participando conosco, assistindo, curtindo, compartilhando, é muito importante. Mas agora eu quero convidar você para estarmos orando. Ore também em favor dos embaixadores do Rei. Ore em favor dos alunos das escolas brasileiras, das creches. Tivemos uma semana de muito sofrimento, de muitas dores, de luto, de pranto, tá? Por conta de atos agressivos, de pessoas com a mente perturbada e trouxeram muita dor à nação brasileira. Então vamos orar para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, às autoridades policiais, às guardas municipais também, aos professores, diretores, secretários, coordenadores de modo geral, para que possa reinar um ambiente de paz em meio às salas de aulas da rede de ensino da nossa nação. Vamos orar, porque hoje o assunto é o sacerdote, o sacrifício e a casa. Deus bendito e amado, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Hoje e para sempre. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Perdoa, Senhor, os pecados que temos cometido contra Ti. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, abençoe a Tua serva agora, que vai falar o nosso coração através do Teu Santo Espírito. Que tudo que venha a ser aqui trabalhado, ministrado, ensinado, meu Senhor, seja tão somente aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite e que nós possamos pôr em prática, não só nessa noite, mas em todos os dias das nossas vidas. Amém. Deus, esses estudos têm sido à luz da Tua palavra. Palavra revelada, palavra verdadeira, palavra que lê as nossas vidas e que nos confronta com a santidade que o Senhor deseja para cada um de nós. Obrigado por tudo. Abençoa o culto de amanhã, à noite, às 19 horas. Abençoa também o encontro com os embaixadores na Praça Esportiva aqui de Almadina. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço para você, para a sua família, irmã Paula. Satisfação, viu? Sempre que me convida para estar aqui, é um momento muito especial, tá bom? Não poderíamos fazer o estudo sem o nosso Paulinho, pastor. Beijo, Jennifer, Jéssica e o genro, né? O irmão pastor Jailton. Grande abraço. Para nós é realmente uma alegria muito grande, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima. O sacerdote, o sacrifício, a casa, artigo da revista Visão Missionária, segundo trimestre de 2023, é escrito por Charles Wilson Chagas Negreiro. E Negreiros, queridos, ele começa com uma ilustração. É muito interessante essa ilustração que ele faz, que ele diz o seguinte: uma vez um garoto encantado com o brilho de uma estrela em particular no céu, naquela noite estrelada, o menino parando, observando os céus, ele pergunta ao pai: pai, desde quando aquela estrela está ali? E aí o pai diz: ela desde sempre, desde a fundação do mundo, a estrela está ali. Né? Mas aí o garoto vai e responde: mas eu nunca vi aquela estrela. É a primeira vez que eu vejo a estrela, né? Disse o garoto maravilhado e ao mesmo tempo curioso, querendo saber mais sobre aquela estrela. Então,
Aí a resposta do pai é bem interessante. É porque há tanta beleza no céu estrelado que a gente acha que já reparou em tudo, né? Aí o pai explicou. Mas sempre que você olhar atentamente, você vai achar uma nova estrela que sempre esteve lá. Sempre esteve ali. Mas cada vez que você olhar para o céu atentamente, você vai encontrar uma nova estrela. Então, o autor ele faz essa comparação conosco, ele diz que a nossa situação, ela é semelhante, né? Ela é semelhante. O contato com o texto bíblico deixa a nossa visão acostumada, acomodada, preguiçosa e nem percebemos mais certos pontos luminosos na palavra de Deus. E aí ele diz o seguinte: acredite, quando se trata do tema máximo da revelação de Deus, o sacrifício de Cristo, há sempre uma verdadeira constelação de verdades brilhantes, intensas e ofuscantes. Então, que é isso que ele gostaria de apontar nesta noite, né, para você, para mim, para você, a respeito dessa nova estrela, de uma dessas estrelas, que é a estrela da manhã, né? E essa palavra de Deus tão maravilhosa, encontrada ali no livro de Hebreus, que traz uma verdadeira constelação, falando, né, dessa estrela da manhã. Então, a Bíblia nos diz que os céus declaram a glória de Deus, os firmamentos anunciam as obras da sua mão, é isso que o salmista diz. E a gente observa que as estrelas estão ali, acho que o salmista falou isso quando ele parou, olhou para aquele céu estrelado, tantas estrelinhas brilhando no céu e nenhuma cai, né? Interessante como elas ficam firmes no céu. É o agir sobrenatural de Deus. E a palavra de Deus que diz em Hebreus, capítulo 10, o autor nos convida a ler todo o livro. É bom, interessante que você leia toda a carta de Hebreus. Nós estaremos tratando do capítulo 10, não vamos ler o capítulo todo aqui porque é extenso, nós vamos resumir um pouco o capítulo, então nós vamos citar alguns versículos. E a palavra de Deus, capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Hebreus, que o autor de Hebreus já começa falando, bem claro, diz o seguinte, que a lei de Moisés, ela não é um modelo completo, perfeito, das coisas verdadeiras. É apenas, querido, um vislumbre das coisas que estão por vir, daquilo que Deus vai fazer, das grandezas de Deus, que Deus iria fazer. Né? A lei de Moisés é apenas um vislumbre, ela não é perfeita. E os sacrifícios que são oferecidos ali ano após ano, portanto, assim como a lei, por meio desses sacrifícios, as pessoas procuram a perfeição. Mas a gente vai ver que esses sacrifícios não são capazes de aperfeiçoar aqueles que assim se chegam. São apenas meras repetições todo ano. Né? E aí a gente vai ver que o autor de Hebreus, ele continua falando, olha, no versículo 10 e 11, ele diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim como o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando que até os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos, pois, irmãos, com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água, retenhamos firmes a nossa confissão da esperança,
porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. A carta de Hebreus, por si só, queridos, é uma constelação de verdades a respeito do Filho de Deus, destacando a obra redentora de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, com o máximo fulgor, com um brilho intenso, ofuscante. Nós precisamos conter-nos, né? Contentar-nos com este brilho especial. O grande sacrifício sobre a casa de Deus. O grande sacrifício sobre a casa de Deus. Vamos nos atentar para esse pedacinho, que é onde vai ser discorrido todo o estudo? A gente vai ver que no versículo 19 e 20, o finalzinho do 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse grande sacerdote, sobre o sacrifício e sobre a casa de Deus. E aí o autor pergunta assim: se o ministério sacerdotal é centrado na oferta dos sacrifícios, qual foi o sacrifício que Jesus ofereceu? Queridos, se o ministério sacerdotal é centrado nos sacrifícios, qual foi o sacrifício que Jesus ofereceu? E o que é a casa de Deus, sobre a qual Jesus Cristo é o grande sacerdote, né? A gente vai ver o seguinte, que o autor de Hebreus, ele vinha mostrando desde o primeiro capítulo que Jesus Cristo ele é superior aos anjos, a Moisés, a Melquisedeque. E qual foi o sacrifício que Jesus Cristo ofereceu? Jesus Cristo ele ofereceu a sua própria vida em sacrifício para mim e para você. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, qual foi o sacrifício que Jesus ofereceu? A si próprio, por mim e por você, quando nós éramos pecadores. E qual é a casa sobre a qual Cristo é o grande sacerdote? Sou eu e você, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso, através do sacrifício de Jesus Cristo, aos santos dos santos. Então, os sacrifícios de Jesus Cristo, o autor mostra, desde o primeiro capítulo do livro de Hebreus, que Jesus Cristo ele é superior aos anjos, superior a Melquisedeque, superior a Moisés, e o sacrifício de Jesus é melhor do que a lei mosaica, porque todo ano o povo tinha que oferecer um sacrifício a Deus pelos seus pecados, relembrando os pecados que cometeu durante o ano e oferecer sacrifício ali em remissão destes pecados. Porém, queridos, o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, por si só basta. Ele é único. Você não precisa oferecer mais sacrifícios a Deus. O que Deus quer agora é um coração quebrantado e contrito na sua presença. Então, o sacrifício de Jesus Cristo é maior do que Moisés, Melquisedeque, e porque o sacrifício de Jesus Cristo foi único, e Jesus Cristo, ele é ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício. Então, a Bíblia nos diz que esse sacrifício de Moisés ele era apenas uma sombra, uma imperfeição. A lei e os sacrifícios eram setas, sinais de Deus para apontar ao povo onde estava o erro e o caminho pleno e perfeito para o sacrifício maior, que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí, o autor de Hebreus, para falar isso, ele se baseia no Salmo 40, no qual é a revelação da reprovação de Deus a esses recursos, sacrifícios e ofertas e holocaustos repetitivos, que muitas vezes as pessoas levavam ali, mas o coração estava bem longe da presença de Deus. E aí ele fala sobre essa vinda do seu Filho, a sua obediência e o quanto por amor a mim e a você, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, Salmos 40, versículos 6 e 8 diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então,
com esse sacrifício de Jesus, porque Deus não quer oferta, não quer sacrifícios de tolos, Deus não quer sacrifício que não agrade ao seu coração. Então, o sacrifício, o salmista compreende isso e ele diz assim, olha, Senhor, o Senhor não reclamou sacrifício nenhum, mas a tua palavra nos diz que virá que te remirá os nossos pecados e será o Cordeiro de Deus, o sacrifício maior. Então, com isso, Cristo é revelado como sacrifício perfeito e como oficiante também perfeito. Se na vigência da lei eram necessários tanto o sacerdote como o sacrifício, e ambos eram imperfeitos, em Cristo, queridos, nós temos o perfeito sacrifício oferecido em vontade obediente pelo perfeito sacerdote, aquele que não tinha pecados. Por isso, nós não poderíamos ter nada maior e melhor que Cristo. Cristo é superior a tudo e a todos. E ele assegurou, como sendo sumo sacerdote, um sacerdote perfeito, ele assegurou isso, se oferecendo em sacrifício por mim e por você na cruz do Calvário. Então, quando a Bíblia nos diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele nos deu esse acesso a Deus e o véu do templo se rasgou e Jesus Cristo ele pagou o preço pelos nossos pecados e nenhum mais sacrifício precisa ser realizado, porque Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o sacrifício, Jesus Cristo é o sacerdote, em Cristo Jesus, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E ao refletir sobre o sacrifício de Cristo, é inevitável compreendermos, por pouco que seja, por menor que seja, a oferta do Filho de Deus traz a nós os que cremos. Nós precisamos compreender, nem que seja um pouquinho, sobre o que é esse sacrifício, o que é a nossa Páscoa, o que é o Senhor Jesus. Então, no texto está claro que primeiro nós somos santificados pelo cumprimento da vontade de Deus em Cristo. Hebreus 10 nos diz, no versículo 10, que nós somos santificados pela vontade de Deus em Cristo. Ou seja, é graças à obra de Deus que Jesus Cristo nos trouxe para si. Né? E aí o autor cita até a música de Logos, que diz assim, em meio a tantas incertezas que querem nos cercar, eu sei que sou salvo em Cristo Jesus. Que eu e você possamos compreender que Jesus Cristo é a nossa Páscoa e que em Cristo Jesus nós somos salvos. E ele diz, olha, é muito importante essa verdade. Deus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E Deus está dizendo, olha meu filho, eu sei que você está lutando, que há dias que o sol não brilha, que há momentos que você não conhece, não se conhece mais, não se reconhece, que você acha que a melhor escolha é desistir, que parece que você está retrocedendo. Então pare um instante, saia um pouquinho do seu ponto de observação, saia um pouquinho da sua zona de conforto e venha ver o que eu vejo. E Deus, ele diz que quer para mim e para você, que os planos de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida é de algo maravilhoso, tremendo. E Deus, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele está convidando a mim e a você a sair da zona de conforto e parar e observar o que Deus está vendo na minha vida e na sua vida. Por mais difíceis que sejam os momentos que nós estamos passando, Jesus Cristo passou muito mais e ressuscitou. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E que nós somos aperfeiçoados em Cristo. Então, a luta que hoje nós travamos com o mundo, a carne e o diabo, essa luta ela não é vã. Ela não é vã. Ela não é vã no Senhor. E aí Negreiros diz o seguinte, que quando você achar que a luta pela santidade não vale a pena, lembre-se do que a palavra diz. Pelo sacrifício de Cristo, Deus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, queridos,
terceiro ponto que a gente observa é que o véu do templo se rasgou. No sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou. Deus aniquilou a lei, Jesus Cristo aniquilou a lei, né? E instituiu a graça, O caminho para os santos dos santos foi aberto. É isso que os escritores, eles dizem quando eles fazem questão de registrar na palavra de Deus em todos os evangelhos, que o véu do templo se rasgou quando Cristo expiou na cruz do Calvário. Quando Cristo fechou os seus olhos na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Então, entre com confiança à presença de Deus, porque hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. Então, se você não sabe, aqui estão sendo feitas referências ao véu do templo. E aí, quando a gente fala no véu do templo, querido, é bem interessante que isso fica registrado na palavra de Deus, para que eu e você possamos observar por que a Bíblia faz tanto essa distinção. O véu do templo estava ali para separar o local entre o local de adoração, o local pela expiação dos pecados e o Santo dos Santos. O véu do templo fazia a separação entre os santos dos santos, e só quem poderia adentrar ali era o sacerdote. Mas ele só poderia adentrar no Santo dos Santos. A presença de Deus não estava a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Ele só poderia entrar depois que ele fizesse a expiação pelos seus pecados. Então, quando a palavra de Deus nos diz que o véu do templo se rasgou, ela nos diz o seguinte, que hoje eu e você temos livre acesso a Deus. E o sacrifício oferecido na cruz do Calvário pelo sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ao mesmo tempo em que ele é o sumo sacerdote, ele é sacrifício. Ele instituiu a graça. E é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso também de nós é dom de Deus. Então Cristo fez essa separação. Então o véu do templo, só para você ter uma ideia, ele tinha 10 centímetros de espessura, isso os estudiosos dizem, por 18 metros de altura. E o véu do templo tinha 9 metros de largura. Então 9 de largura, 18 de altura e 10 centímetros de espessura. Os estudiosos afirmam, queridos, que para rasgar o véu do templo era necessário 2 libras de ouro para conseguir rasgar o véu do templo. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, esse véu foi rasgado. E o local que ficava separando o restante do santuário por uma grossa e pesada cortina, o véu agora estava o sacrifício de Jesus Cristo foi completo e perfeito e tornou tudo isso obsoleto. Porque Jesus Cristo cumpriu toda a lei por mim e por você. E é por isso que os evangelhos, eles falam que com a morte de Cristo, o santuário rasgou em 2 o véu do templo. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, de 8 metros. Foi rasgado em 2. O autor de Deus relaciona a carne de Cristo rasgada com o véu do santuário. Por isso nós, os que cremos, somos convidados a entrar em plena confiança no espaço mais íntimo da presença de Deus. Segundo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu e você temos livre acesso ao Pai. Somos convidados, queridos, a voltar à intimidade que o homem tinha com Deus no capítulo 1. Então, o quarto ponto que temos é que um sacerdote, um grande sacerdote na casa de Deus, esse texto diz, né? O versículo 21, há um grande sacerdote na casa de Deus. E diria mais, nós somos convidados ao único sacerdote perfeito, todo eficiente e todo poderoso, que é Jesus Cristo. Então, Deus instituiu na sua casa esse único sacerdote. Cristo, o sacerdote perfeito, que por seu sacrifício perfeito, o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então, Jesus Cristo, ele
com seu sacrifício, ele deu fim à lei e instituiu a graça ao qual nós temos acesso a Deus. E aonde está esse sumo sacerdote? Aonde está esse sumo sacerdote? A Bíblia diz que esse sumo sacerdote morreu, queridos. Se ofereceu em sacrifício por mim e por você, e ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus, ele está ao lado de Deus, esperando a consumação de todas as coisas. Mas como sacerdote, ele continua mediando a minha e a sua relação com Deus. Jesus Cristo é o nosso intercessor junto ao Pai. E a gente vai ver isso em 1 João 2:1, que a palavra de Deus nos diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos, olha como o autor ali da carta 1 João fala, meus filhinhos. Olha o carinho com que chama, né, a atenção e diz, olha, eu escrevo isso para vocês, para que vocês não pequem. Mas eu quero dizer que se vocês pecarem, vocês têm agora um advogado que está junto ao Pai, que está ao lado de Deus, Jesus Cristo justo. Portanto, queridos, não se esqueça, Jesus Cristo é o sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício perfeito, oferecido ali em obediência para cumprir a perfeita vontade de Deus. E por essa perfeição, a vigência anterior, imperfeita, temporária, provisória, sombra, não realidade, foi cancelada, que é a lei, para estabelecer agora o segundo, a graça, um segundo superior, melhor, perfeito, que traz as leis de Deus para o nosso coração e para a nossa mente e tira da presença de Deus os nossos pecados, porque a palavra de Deus nos diz que se os nossos pecados forem vermelhos como escarlate, o sangue de Jesus é capaz de torná-los alvo como a neve. Então, não bastante isso, nós que cremos, é isso que o autor aqui nos diz, além de ter os pecados esquecidos por Deus, ainda somos santificados e aperfeiçoados para sempre. Temos acesso assegurado à presença de Deus. Cristo é o grande sacerdote que ministra na casa de Deus, no seu povo, na sua igreja. E você, queridos, é membro do corpo de Cristo, uma parte da casa de Deus. Você está sob o domínio do sumo sacerdote perfeito e lhe deve obediência. Então, sendo assim, é isso que na igreja nos diz: honre a Cristo em santidade, estando sempre na presença dele, vivendo a sua vida de tal maneira que ele possa ser conhecido por todos, em todos os lugares. E se você não é membro do corpo de Cristo, o que é que você está esperando para ser? Se você ainda não disse, Senhor, eu quero fazer parte do teu corpo, eu quero fazer parte do sacrifício de Cristo na cruz no Calvário, me dê um acesso a ti, eu quero voltar à intimidade contigo, eu quero ter coinonia contigo, Senhor, e coinonia com a tua igreja. Se você não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus, está na hora de fazê-la, porque em Cristo Jesus nós somos salvos, nós somos libertos. E a fé nos permite, né, ser alcançados por esse sacrifício maior, sermos purificados por esse sacrifício, pelo sangue de Jesus, e entrar no Santo dos Santos e nos dar intimidade com o Pai. Então a Bíblia nos diz que é pela fé que nós somos salvos. A salvação é por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, é pela graça, favor imerecido, foi pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que eu e você temos acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos falar face a face com Deus. E Jesus Cristo, queridos,
é o nosso advogado, intercessor ao lado do Pai. Mas um dia, Jesus Cristo voltará como juiz. Então, atente bem ao que a palavra de Deus diz. E retenhamos, é isso que eu deixo para você guardar no seu coração, o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. E qual é a nossa esperança? Cristo. Porque fiel é aquele que prometeu. Eu não sei o que você está passando, não sei quais são as suas dificuldades, quais são os pensamentos que adentram a sua mente, quais são os seus temores e tremores, mas eu sei que fiel é aquele que prometeu. Então, queridos, independente das circunstâncias, que possamos ter em mente que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está ao lado de Deus, para que eu e você tenhamos acesso ao Pai, para que eu e você sejamos mais que vencedores, porque Jesus Cristo ele venceu o mundo. Então não é vã a busca pela santidade, a busca pela consagração, a busca pela restauração, que busquemos em Deus santificação e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Que Deus nos abençoe. Nosso muito obrigado a você que nos assiste. Nosso muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Muito obrigado a você que compartilha. Compartilhe a palavra de Deus. É tão bom, você não sabe quem está precisando. Então, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos. Compartilhe a palavra de Deus. Muito obrigada a você. Vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um.